Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso INVIPS Podcast com o tema Das prisões às guerras do PCC. E a nossa convidada de hoje é uma das grandes investigadoras do sistema prisional brasileiro e possibilitou conhecermos os meandros de um dos principais grupos armados que atuam no crime no Brasil, o Primeiro Comando da Capital. Seu trabalho ajudou a compreender como o PCC atua desde as prisões em São Paulo até percorrer o Brasil, sendo um modelo para outros grupos armados conhecidos como facções criminosas. Ela é professora da Universidade Federal do ABC, onde também é professora permanente do programa de pós-graduação em Ciências Humanas. É a líder do grupo de pesquisa em Segurança, Violência e Justiça, SEVIJU. Integra como pesquisador o Núcleo de Estudos da Violência da USP, é pesquisadora associada do IPEA e de produtividade do CNPq. Suas pesquisas se tornaram referências nacionais e foi finalista do Prêmio Jabuti com o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. O INVIPS Podcast tem a honra e a alegria, nesse episódio, de receber a professora Camila Nunes Dias. Bem-vinda, Camila. Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Luiz Fábio, obrigada a toda a equipe, né, do que está fazendo o podcast, a Camila, a Bia. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês a participar desse episódio. Obrigado, Camila. E mais uma vez, dividindo aqui a bancada do INVIPS Podcast comigo, a minha amiga Camila Holanda, hoje, né, nesse dia de Camilas. Olá, Camila. É um prazer receber você aqui, que é uma das grandes pesquisadoras sobre o sistema prisional brasileiro, né? Uma pesquisadora que tem muita ousadia, criatividade nessas pesquisas sobre sistemas perigosos, né? Como o professor César Barreira nos ensinou. E vamos ter aqui uma dupla de Camilas, esperamos que seja também mais um podcast bem produtivo. Então, muito obrigada pela sua participação. E aí, eu já vou começar, né, lhe fazendo a primeira pergunta sobre a sua trajetória como pesquisadora do sistema prisional paulista. Então, nos conte como é que esse tema surgiu para você como tema de pesquisa nas ciências sociais. Obrigada, Camila, minha xará. Muito obrigada pela apresentação generosa de vocês. Olha, eu comecei. O meu primeiro contato com uma prisão foi quando eu estava na graduação. Eu fui fazer um trabalho voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, antigo Carandiru, né? Na época, eu frequentava um centro espírita kardecista e a gente foi dar um curso para os presos do pavilhão 8 e 9. E, enfim, esse trabalho era um trabalho voluntário que durou 1 ano e pouco, né? Então, essa foi a primeira vez que eu entrei numa prisão. Para mim foi muito surpreendente, assim, porque a gente imagina, né, uma coisa totalmente diferente. A população, no geral, tem essa visão, né? Que você entra lá, nossa, é um monte de gente, assim, de criminosos que vão te atacar. E quando eu cheguei, eu lembro, né, muito bem, eu tinha 20 anos, cheguei no pavilhão 8, que é o pavilhão dos reincidentes, aí tinha, só no pavilhão 8, a casa de detenção tinha 2.000 presos, né? Ela tinha cerca de 9.000 presos naquela época, que já era no final, isso era no ano de 2000, 2001, já era no final, né, da casa de detenção, digamos assim. E eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez, me surpreendeu, né, porque, enfim, eu passava às vezes até sozinha ou com algum preso que era desse curso que a gente estava me acompanhando. Não tinha funcionários praticamente, né, os funcionários só na cela, só nas portas entre um pavilhão e outro, nas passagens, né, entre um espaço e outro. Não tinha funcionários assim circulando pelos pavilhões e tudo muito tranquilo, assim, todo mundo muito respeitoso, se afastando para passar, né, porque era muito cheio. Era um outro momento do sistema carcerário, né? Então a minha memória dessa época, eu me lembro, o pavilhão 8 tinha um campo de futebol, um terrão, né? E era um negócio enorme, assim, que não tinha nada cobrindo em cima, né? Não tinha nenhuma proteção, o que hoje é impensável, né? Enfim, então eu me lembro de passar por ali meio rente à parede, os presos jogando futebol, muita gente, era muito grande.
Então, esse foi o meu primeiro contato, né? Quando eu entrava na casa de detenção para fazer trabalho, eu percebia que havia várias igrejas, né? Várias e várias denominações religiosas atuando ali dentro. A grande maioria de igrejas evangélicas e tudo quanto era igreja, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Universal, muitas e muitas igrejas, e também outras denominações, além de nós, né, que éramos kardecistas, tinha também pessoas que iam lá para fazer cultos de umbanda, candomblé, também tinha os católicos, né, sobretudo através da pastoral. Enfim, então, e nessa época eu fazia iniciação científica na área da sociologia da religião, que não tinha nada a ver com a questão prisional, era sobre pessoas que têm trânsito religioso entre duas denominações religiosas diferentes, né? Era uma pesquisa do meu orientador, já falecido, professor Lísias Nogueira Negrão. Mas então, quando eu estava terminando a graduação, que eu fui fazer o projeto para o mestrado, eu quis articular essas duas coisas. Então, eu quis continuar na área dos estudos da religião, porque eu queria continuar com o meu orientador, né? Mas eu queria, de alguma maneira, vincular com a questão prisional, porque eu achei aquele universo, assim, eu me encantei no sentido de tentar compreender aquele universo social que era a prisão, que eu tinha conhecido nessa experiência. Enfim, no caso da experiência na casa de detenção, 1 ano e meio depois, começou a ficar muito difícil fazer pesquisa lá, porque naquela época, não sei se vocês lembram, assim, os presos fugiam muito, eles cavavam túneis e túneis e túneis e fugiam da casa de detenção. Então, eles fugiam a centenas, era toda semana, 50, 100 presos que fugiam por túneis, né? Enfim, então era um processo em que a casa de detenção já começou a ser... os presos começaram a ser transferidos para que ela fosse desativada. E ela foi desativada em 2003, né? Então, começou a ficar muito difícil para entrar na prisão naquele momento. Então, bom, você sabe como é difícil entrar, né? E aí, nesse processo de tensionamento, que aí já entra uma coisa que na época eu não estava nem preocupada, mas, ou seja, o PCC já era um ator, né? E, enfim, então, nesse processo de tensionamento já foi ficando muito difícil para a gente entrar ali na prisão. Então, eu parei, né? A gente teve que interromper, mas aí eu voltei. Então, o meu mestrado foi a minha primeira pesquisa, né, no mestrado, foi tentar entender, originalmente era para tentar entender a religiosidade nas prisões, de uma maneira mais geral, mas quando eu fui fazer a pesquisa já não tinha mais a detenção, né, e já não tinha mais a diversidade religiosa que existia ali. Então, o meu mestrado eu acabei focando nos evangélicos, que é o grupo que a gente encontra em qualquer unidade prisional, né? Então, o meu mestrado foi sobre isso. Camila, isso, como você disse, né? Você foi lá, você foi pesquisar esses grupos e você, de certa maneira, viu PCC em um momento ainda ali, né? Como um grupo do sistema prisional paulista, do sistema prisional, né, de São Paulo, e, de certa maneira, você viu e acompanhou esse grupo da prisão de São Paulo, né, expandir as suas ações pelas periferias e para outros estados, né, e hoje o PCC atua, inclusive, internacionalmente. Então, como é que você, que acompanhou esse momento, como é que você avalia esse processo? Eu acho que eu acabei, por esses diversos momentos, né, de contato com o sistema prisional, eu acabei acompanhando diferentes fases, né, mesmo sem querer, porque nessa época do Carandiru eu nem sabia nada de PCC, quer dizer, já se falava na imprensa, mas muito pouco, porque eu fiz essa pesquisa, esse trabalho no Carandiru, ele passou pela primeira mega rebelião, ele continuou depois. Então, na primeira mega rebelião, em 2001, é que o PCC vem à tona na imprensa, né? Mas ainda assim de uma maneira bem pontual, né? Então, eu também era muito jovem, então hoje eu fico pensando que, poxa, eu poderia ter aproveitado mais aquele acesso, né? E não, eu ficava lá meio viajando, assim, não sabia. Eu não tinha um olhar de pesquisadora ali dentro, né? Mas é claro, na minha memória eu recupero muitas coisas, né? Que hoje eu associo com essa experiência que depois eu vim a ter, né? Em relação a essa pesquisa com o PCC. Mas mesmo assim, então é isso. Eu vejo um sistema prisional que se modificou, né? Então, quando eu falo que eu entrava na casa de detenção sozinha, eu ia lá para o pavilhão 8 e para o fundão sozinha. Hoje isso não é mais possível,
nas prisões de São Paulo. Hoje, a gente só entra num pátio de uma cadeia se você tiver o preso te esperando ali. Então, você entra como visita, por exemplo, né? Você vai visitar quem? Aí, aquele preso vem te buscar ali no acesso ao pavilhão. Então, hoje você não entra sozinha para fazer um trabalho e fica circulando pela prisão. E isso, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, o meu mestrado foi feito na penitenciária do Estado, que na época também era masculina, e hoje ela também ela teve uma transformação, hoje ela é a penitenciária feminina de Santana, mas quando eu fiz o mestrado era masculina, e fiz numa unidade em São Vicente, também, litoral aqui de São Paulo, né, o mestrado. Aí já era um momento em que foi 2003 e 2004 que eu fiz a pesquisa de campo do mestrado. E aí já era um momento que já era perceptível ali a presença do PCC, mas ainda assim era uma coisa mais low profile, assim, eu estava pesquisando evangélico e também, tipo, sei lá, estava focada nos evangélicos, né? Mas ainda assim já tinha um pouquinho mais de experiência, percebia melhor algumas relações que já estavam postas, né? Então, por exemplo, os evangélicos diziam que eles não podiam ver televisão, mas não era por causa que o pastor deles não deixava, porque muitas igrejas não têm essas restrições, né, de assistir televisão, como, por exemplo, a Universal. Mas eles diziam, são os irmãos, os outros irmãos. Ou seja, era uma normatividade, né, que estava vinculada à facção, que os evangélicos não podiam ver televisão, né? Ou seja, era algo que não estava ligado à religião em si, mas estava ligado às próprias dinâmicas prisionais, né? Porque os evangélicos, naquele momento, essa foi a minha interpretação, eram vistos como um grupo de presos desacreditados, assim, eles tinham que provar que eles eram realmente convertidos. E isso tudo gerava ali um tensionamento, né? Então, os presos todos... Por que isso, né? Porque muitos presos, por exemplo, naquela época ainda não tinha uma unidade prisional para acusados de crimes sexuais, né? E esses presos, a gente sabe, eles são o seguro do sistema, né? Eles são aqueles que correm risco de vida. E vários desses presos, quando ia para uma unidade comum, eles acabavam indo para a cela dos evangélicos, que era a única que aceitava. Então, esse é um exemplo, né? Ou seja, a ideia é que o evangélico, o que perpassava naquele momento, né, é que o preso evangélico ele era alguém que talvez ele não estivesse convertido, ele estivesse ali se escondendo de alguma cobrança que ele poderia vir a ter, inclusive de dívidas de drogas. Enfim, então essa desconfiança perpassava os evangélicos. Ou seja, então, essa religiosidade estava inserida já nessas dinâmicas de poder dentro do espaço prisional. Então, como eu fui fazer, a minha dissertação foi por esse caminho interpretativo, então, nesse contexto, eu já me deparei, digamos, com a questão do PCC, né? Então, era o PCC que mediava essas relações, né? E isso tudo foi me dando, assim... foi me fazendo me interessar, né, por entender melhor o PCC. E aí, por isso que no meu doutorado, que eu comecei em 2007, portanto, logo em seguida daquela crise de 2006, que aí escancarou, de fato, né, o PCC como um problema de segurança pública, ainda relacionado mais a São Paulo, né? Então, naquele momento... Aí eu falei, não, como é que o PCC agora... Foram 74 unidades prisionais que se rebelaram, né? Assim, como que isso aconteceu? E então, aí foi meu doutorado, foi sobre isso. Mas é isso, então, você, na época, não existe, né? Não se falava em PCC, né? O PCC era visto como mais uma gangue prisional, mais um grupo dentre tantos que tinham dentro do sistema prisional, porque todas as unidades prisionais surgem grupos, né? Do estilo... gangues, quadrilhas, vinculadas muitas vezes a bairros específicos. Então, aqui em São Paulo era a Zona Norte contra a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste. Então, no início, achava-se que o PCC era mais um desses tantos grupos. Mas isso não foi assim, né? Eles foram... o PCC teve uma capacidade de produzir um discurso, né, é muito interessante, de uma união contra uma fragmentação, né? Numa ideia de que os presos são todos iguais. Eles estão no mesmo sofrimento, enfim, e disso aí ele conseguiu aglutinar. E naquele momento, era de fato, você via como era um problema que parecia estar integrado ali na prisão, né? E em São Paulo, né? Você não via muito falar de ações. Não tinha.
O PCC era uma questão, era um grupo, então, né? Era pensado, quando ele é visto como um problema, ele é visto como um problema da prisional. Tanto que a principal medida do governo de São Paulo para combater o PCC, depois da rebelião de 2001, foi o RDD, a criação do regime disciplinar diferenciado, né, que foi criado aqui em São Paulo em 2002. A atuação do PCC na rua, naquele momento, isso eu só fui compreender depois, em retrospectiva, olhando para trás, né? Ela podia ser percebida nos assaltos, né? Então, nos anos 90, ocorreram muitos assaltos a avião pagador, né? Avião com dinheiro, a carro já também algumas... A transportadoras, né? de valores. Olhando hoje para trás, eu entendo que aquilo já era alguns presos já vinculados ao PCC. Quer dizer, na verdade, eles eram assaltantes de bancos, de carro forte, uma parte deles já vinculadas ao PCC, já tinham saído do sistema prisional nesse contexto de expansão do PCC nos anos 90 e levavam, né? Porque o primeiro estatuto do PCC fala na obrigação do preso que sai da prisão de resgatar aqueles que estão presos. E então começou a surgir nesse momento dos anos 90 em São Paulo muitos casos de resgates de preso, coisa que também antes não existia. Além de fugas bem sofisticadas, assim, teve um caso de uma fuga foi um resgate, né? Porque teve ajuda externa. Quem estava fora pôs uma roupa da polícia militar ali e aí foi na prisão, como se fosse transferir, né, os presos de um lugar para outro, fazer escolta. E, na verdade, eram criminosos que soltaram alguns presos, né? Então, teve fugas assim, muito ousadas, que contavam com uma grande capacidade de organização. Então, tudo isso, na época, não se associava diretamente ao PCC, nem esses assaltos e nem esses eventos de fugas e resgates. Mas, na minha tese, né, eu entendo que já era, até pegando alguns nomes de pessoas envolvidas nesses eventos, a gente acompanhando pela imprensa mesmo, alguns casos, vê que eram pessoas que já estavam vinculadas ao PCC. Né? Um exemplo é o assalto ao Banco Banespa, em São Paulo, que foi nos anos 90 também, um assalto que, na época, foi o maior assalto a banco, era o maior valor, né, já roubado, e que um dos indivíduos, depois, né, eu fui verificar isso, também já era vinculado ao PCC. Na minha avaliação, né, na minha interpretação, eu entendo que esses valores roubados nesse período, eles foram uma espécie de acumulação primitiva de capital para que o PCC, em sequência, depois, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, começasse a atuar no tráfico de drogas. Eu acho que esses recursos foram utilizados para como um capital inicial ali para comprar droga e depois para girar, né, esse capital aí através do comércio de drogas. Camila, então, à medida que você vai aprofundando seus estudos, especificamente sobre o PCC, né, desde o doutorado, nos artigos que você escreveu, no próprio livro, você traz uma análise que considera o PCC um grupo conservador. Então, a gente queria ouvir um pouco mais dessa sua análise, né, sobre essa classificação que você dá, né, a esse grupo criminoso. Sim, porque, assim, eu já li, né, enfim, muitas análises, interpretações sobre o PCC, no sentido, eles se autodenominam em alguns textos, em alguns estatutos, como revolucionários, né? Mas a ideia de ser revolucionário também ela é muito relativa. Revolucionário em relação ao quê? Né? Eu acho que se a gente for observar em relação ao crime, né, a um tipo de comportamento criminal, pode ser revolucionário. O PCC, eu acho que ele realmente transformou o comportamento criminal em várias direções. Mas não revolucionário num sentido, digamos assim, politicamente orientado, no sentido de transformar, né, as estruturas sociais e políticas na direção de algo, por exemplo, vinculado ao imaginário ali, ao ideário socialista ou comunista, né? Porque muitas vezes as pessoas, já li análises que associam nesse sentido, inclusive, né, setores da direita
vira e mexe, acusam, né, a esquerda de ter contribuído para a criação e fortalecimento desses grupos, sobretudo através do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que tem todo o histórico do surgimento vinculado ali à presença, ainda na transição da ditadura, né, para a democracia e de convivência com os presos políticos enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né? Então, como teve essa convivência, no caso do Comando Vermelho, muitas vezes se associa, não tem discursos que associam a esquerda às facções, né? E aí a gente tem, então, no caso do PCC, tanto esse discurso, né, às vezes da direita associando com a esquerda, quanto discursos, muitas vezes, do próprio campo, digamos, progressista, que romantiza, né, na minha visão, romantizou, sobretudo, acho que hoje esse romantismo já foi por água abaixo, ele não se sustenta, essa romantização. Mas no início das pesquisas sobre o PCC, de alguma maneira romantizava a atuação do PCC no sentido de um grupo que veio pacificar, que acabar com a violência e que não tinha hierarquia, era democrático, descentralizado, etc. Enfim. Bom, então, quando eu falei, né, que era conservador e capitalista, que foi o título do UOL, né, que foi uma entrevista, era num contexto de uma situação que tinha acontecido no Rio de Janeiro, de um estupro coletivo de uma adolescente, e que tinha sido, segundo, né, as reportagens na época, tinha sido atribuído a participação de membros de facções, Comando Vermelho e tal, né? Bom, aí nesse contexto a questão era a violência sexual contra mulheres, né? E eu falei, olha, eu penso que no caso das facções, né, do crime no geral e do PCC também, inclusive, esse tipo de comportamento, de violação de mulheres não é percebido como estupro. Ou seja, os criminosos repudiam estupradores, eles não podem conviver nas mesmas unidades prisionais, mas nessa perspectiva, o estuprador é aquele clássico, né, que encontra uma pessoa desconhecida na rua, uma mulher, e comete a violência sexual. Eles não entendem que estão numa festa, todo mundo bebendo, né? E aí cometeu estupro porque a menina está embriagada, eles não vão entender isso como um estupro. Como, na verdade, a maioria, né, uma boa parte dos homens não entendem isso como um estupro. Então, e no crime, ainda assim, né? Então, tem várias situações que nós compreendemos como sendo violações sexuais, estupro, eles não entendem dessa maneira, né? Então, quando você conhece a vítima, quando tem uma relação, quando é casado, não entende que isso é um estupro, né? E além disso, né, a moralidade, né, do caso do PCC, ela é extremamente conservadora. É só pegar os documentos do PCC, que eles próprios produzem. Eles têm um documento normativo que chama Dicionário Disciplinar, que está ali o que pode e o que não pode. Então, por exemplo, tem ali pederastia. Não pode. Se a pessoa cometeu o ato de pederastia, ela não pode ser um integrante do PCC. E se ela for, ela vai ser excluída e vai sofrer punições, né? Então, há vários e vários comportamentos que expressam essa moralidade conservadora do PCC, que muitas vezes, de fato, se aproxima até dos setores de extrema-direita, em alguns sentidos. Se a gente for analisar alguns documentos, fala-se muito em família. A mulher, para se separar de uma pessoa, né, que é integrante do PCC, que está preso, assim, não diria que não pode se separar, mas tem uma série de questões que vão precisar ser avaliadas. Não é simplesmente, não quero mais. Então, ou seja, é uma série de mediações ali que vão precisar ser feitas, se o indivíduo vai aceitar a separação. Enfim, são uma série de questões que vão precisar ser processadas. Então, há uma concepção moral no PCC bastante conservadora, ao meu ver, em relação aos papéis de gênero, né, em relação ao papel da mulher, em relação também à questão da sexualidade, né? Então, e além de tudo, eles são capitalistas, né? Eu acho que isso é até óbvio hoje em dia, né? Porque o carro-chefe é o tráfico, há outras atividades, cada vez mais diversifica-se
o rol, né, de negócios. Então, o dinheiro ali é um valor fundamental. E mais uma coisa, esse discurso do empreendedorismo, né, da necessidade dos indivíduos terem iniciativas individuais e terem criatividade, não ficar ali, né, acomodado, está presente nos documentos do PCC. Os documentos do PCC, eles têm umas coisas que eles falam de projetos. Os sintonias de cada estado, por exemplo, eu já vi documentos, se o estado X está pobre, não tem dinheiro, cara, faz um projeto e mostra que você tem capacidade e tal, faz um projeto, traz para a sintonia, para a gente aprovar, por exemplo, um projeto de uma rifa. Ou seja, nessa ideia de empreender, de não ficar acomodado. Então, isso está muito, muito presente, né, dentre esses elementos morais e também de condutas éticas, né, que fazem parte, né, da constituição do PCC enquanto coletivo. Mila, você também percorreu, né, as fronteiras nacionais, olhando para essas organizações em um contexto latino-americano, né? Podemos dizer hoje que facções como o PCC, né, eles se consolidaram também como um agente importante do tráfico internacional de drogas, em função dessa atuação, sobretudo ali pelas fronteiras brasileiras, nos trânsitos nacionais, né, nos trânsitos internacionais de drogas e outras atividades criminais? Sim, também acho que foi uma outra coisa que a gente acompanhou, né? Como, né, estudando o PCC, por exemplo, há 20 anos, quase. Como eu disse, né, no início o PCC, então, estava vinculado aos crimes patrimoniais. Depois, né, no começo dos anos 2000, a atuação do PCC estava bastante vinculada ao varejo do tráfico de drogas em São Paulo. E com o tempo, né, eu fui acompanhando esse crescimento, né? Entendo que o PCC vai para a região da fronteira, especialmente com Paraguai e Bolívia, em meados dos anos 2000, na época ainda como aliados do Comando Vermelho, sobretudo do Fernando de Beiramar, que já tinha uma estrutura ali no final dos anos 90, né, na fronteira. Então, vão como aliados dessas redes e vão se consolidando, né? O PCC ele tem uma característica, diferentemente do Comando Vermelho, que favorece a consolidação de um coletivo e não de grupos individualizados. E isso, ao meu ver, garante o PCC uma maior estabilidade e continuidade, porque se prende um ou morre um, outro vai suprir, e não como uma outra quadrilha, mas sim ainda como membro do PCC. Então, acho que essa característica do PCC, desse aspecto, né, de fortalecimento dessa dimensão coletiva, ela foi um dos elementos que explica, de certa forma, esse crescimento do PCC. Então, eu entendo que primeiro chegou na fronteira para reduzir o número de intermediários, né, de fornecedores ali de drogas, e aí o PCC ele foi ocupando, né, esses espaços, foi tensionando essas fronteiras, né, não só o PCC, mas também os grupos ligados ao CV. Então, tem a história ali, né, nos começos dos anos 2000, do conflito entre o Beiramar, né, o grupo do Beiramar e a família Morel na fronteira com o Paraguai, foi extremamente violenta, sangrenta. E depois, né, o conhecido, né, como ficou conhecido ali, um conflito bastante conhecido mais recentemente, quando o PCC não, né, um pool ali de grupos de criminosos executou o Jorge Rafah, que era o chamado rei da fronteira, em 2016, ali na região de Pedro Juan e Ponta Porã. Então, o PCC os grupos, né, as facções, o PCC é o principal deles, mas existem outras facções brasileiras que também atuam, né, nessas regiões de fronteira. Eu vejo que elas foram cada vez mais ocupando espaços daqueles grupos que antes eram grupos formados por famílias, né, eram grupos de base familiar, tradicional da região. Como as prisões foram impulsionando o surgimento e o crescimento das facções, eu vejo que esses grupos tiveram muita gente, assim, eles têm muita gente para atuar e para ir se sobrepondo, ocupando os espaços desses grupos de base familiar, que você mata 1, 2, 3, você acaba com ele, né? Ele não sobra ninguém. E as facções, não, elas têm uma capacidade de reposição
muito grande, porque o sistema prisional ele vai construindo, ele vai fabricando novos integrantes, né? E na minha visão é mais ou menos assim que funciona. E aí eu vejo que, no caso do PCC especificamente, essa característica de ocupando esses espaços na fronteira e no Paraguai e na Bolívia, além de ter praticamente um monopólio quase que em São Paulo, né, que envolve a rota desses produtos no território paulista, né, então passando pelo Mato Grosso do Sul, entrando em São Paulo, na chamada Rota Caipira, até o Porto de Santos, na região do Porto. O PCC também controla todos aqueles territórios. Isso colocou o PCC numa posição privilegiada para querer ser protagonista também naquilo que é o mais valioso, né? Que é o tráfico internacional, o envio de cocaína, no caso, né, para a Europa. Né? Então, eu penso que essa estrutura de controles territoriais, de presença na fronteira, presença nos territórios por onde a droga passa e no porto, deu ao PCC uma condição de reivindicar, digamos assim, um lugar de protagonismo nessas redes. E isso aconteceu, acredito que se fortalece a partir de 2017, 2018, e aí eu penso que coloca o PCC num outro patamar, né, no cenário mundial. Não que o PCC esteja na Europa, assim, eu pelo menos não vejo isso, né, no varejo da Europa. Não, mas ele participa das redes, né, que permitem que essa droga, a cocaína, saia, né, dos produtores aqui da América do Sul e cheguem na África e na Europa. Então, ele participa dessa rede como um ator importante. E isso é muito dinheiro envolvido, né? Um outro patamar econômico, financeiro. E a gente vê como alguns membros do PCC acabam se colocando, se situando hoje num patamar econômico que é outro, que não é mais esse PCC da periferia, da prisão, mas embora esse exista, né? Mas enfim, eu não sei se a gente está na direção de uma transformação estrutural do PCC, mas eu também vejo hoje isso trazendo certos tensionamentos, porque você tem uma desigualdade muito grande dentro do próprio PCC entre esses comerciantes globais e entre a base, né? E também esses que estão à frente desses comércios globais têm pouca conexão com as prisões, né? Com essa narrativa ideológica que é fundamental para o PCC, que é a ideia, né, de lutar contra a opressão do Estado. Então, acho que essas duas coisas que fazem parte do PCC, atualmente, elas enfrentam certos tensionamentos, porque, assim, imagina, você está lá no seu condomínio de luxo, né, ganhando dinheiro com tráfico, é difícil você ter que ficar lidando com cobrança para você, tem que resgatar fulano, tem que bancar o resgate de um cara que está no presídio federal, que é uma coisa quase suicida, e você está numa boa com a sua fortuna. Então, acho que isso traz alguns tensionamentos internos ao PCC. Então, essa dimensão econômica muito potente pelo tráfico internacional de drogas e essa dimensão original, ideológica, vinculada ao sistema prisional. Então, esse nível, né, de organização e de complexidade que o PCC tem para conquistar essa força, né, e essa amplitude assim, de ações, ela também apresentou uma nova agenda, né, para as políticas públicas. E aí as políticas de segurança, no caso, né, tem esse novo enfrentamento de ações que tem impacto desde essa questão das fronteiras, né, internacionais, com tráfico de drogas, as questões que ocorrem dentro do sistema prisional, como você tão bem estuda, e mesmo, né, na dinâmica comunitária da vida das pessoas. Então, as políticas de segurança pública têm essa nova agenda, né, de constituição de ações que tem algum tipo de intervenção mesmo, né, no combate a essa questão da violência e da criminalidade. Como é que você analisa esses novos desafios para uma agenda de políticas públicas, né, com essa força que o PCC tem? Olha, é bastante desafiador mesmo, porque durante muito tempo, né, o Estado, no geral, né, falando tanto governos estaduais quanto federal, negaram a relevância desse tema, né?
negaram a existência, no caso do PCC, durante muito tempo o governo de São Paulo negou a existência do PCC, e durante muito tempo, né, as prisões foram pensadas como depósitos de lixo, que é assim, você resolve o problema da violência e do crime prendendo. Tá preso, você esquece, tranca ali, joga a chave fora e deixa que se matem. Tanto no sentido dos governos quanto da sociedade, essa sempre foi uma visão sobre as prisões no Brasil. Por isso que nunca se deu atenção nenhuma à política prisional, né? Só que esse lixo, entre aspas, ele se organizou. E aí, nos últimos 20 anos, a gente tem visto as consequências disso que foi feito pelo Estado voltarem para a sociedade com uma força muito grande na forma de atuação desses grupos, né? Então, a partir daí é que começou a gerar uma preocupação. E cada vez mais interessante, nesse meu percurso também, né, nesses 20 anos aí, né, estudando PCC, eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar o PCC, a Polícia Federal nem sabia o que era PCC, não era uma agenda da Polícia Federal, era uma agenda da Polícia Militar em São Paulo, por exemplo, dos estados, lá no Rio de Janeiro, as polícias estaduais, mesmo Polícia Civil, assim, era coisa pontual. Então, assim, não era uma agenda pensada, não era, assim, algo pensado que ia além do plano do próprio Estado. Então, PCC é problema de São Paulo, né? CV é problema do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, eu me lembro claramente, durante o meu doutorado, não existia na PF nenhum grupo que analisava, que investigava o PCC, não existia, né? E hoje a gente vê que a questão das facções, elas são toda hora, seja no debate eleitoral, inclusive de prefeituras, né? Como a gente viu recentemente, até no plano federal, como é que o chamado crime organizado, organizações criminosas estão sempre na linha de frente dos discursos políticos. Só que, na minha avaliação, são vários equívocos, né, que foram cometidos ao longo de todos esses anos e que continuam sendo cometidos, né? Então, primeiro é olhar só para essa dimensão econômica criminal, que vamos apreender drogas, vamos apreender os bens das organizações criminosas e vamos descapitalizar as organizações criminosas, vamos prender pessoas. Então, fica só nisso. E aí você prende 10, 20, 40, 50, mas a coisa continua. Então, eu vejo que os estados, no geral, né, quem investiga, Ministério Público, não compreende a capacidade de reprodução que essas redes têm. E essa capacidade de reprodução, ela não está vinculada só ao aspecto econômico, ela está vinculada a esses aspectos ideológicos, sobretudo, né? Então, no território, ela está vinculada à forma como esses grupos atuam nos territórios onde eles se enraizam, né? Que são basicamente as prisões e as periferias. Porque se é verdade que hoje eles estão em comércios globais, mas é também verdade que a raiz deles continuam sendo os territórios pobres que sofrem com a violência estatal, de várias formas, né? Então, quanto mais o Estado se comprova violento, arbitrário, injusto, opressor, mais esses grupos se empoderam, né, na sua narrativa, na narrativa da ideologia que fortalece a existência deles, como sendo a opção a esse Estado, né? Então, eu acho que a gente tem, né, as políticas que são pensadas para enfrentar esses grupos, elas sempre são pensadas unicamente nos aspectos repressivos, né? E a gente vai continuar dando com os burros na água, né? Porque isso não vai ser suficiente para desarticular esses grupos. Eles não, digamos assim, a prisão para eles faz parte, né, da vida deles. Isso não é nossa, eu vou ser preso, vai aumentar a pena, isso eu vou deixar de participar do PCC agora porque a pena é mais alta. Enfim, então é uma falta de compreensão, né, de como é que esses grupos recrutam.
E aí, eu acho que a gente tem algumas experiências, por exemplo, no Ceará, né, de uma transformação do sistema prisional, no sentido de, teoricamente, reduzir o controle dos presos, né, no cotidiano prisional. Mas a minha questão é, né, aí avaliando de fora, né, acho que vocês certamente... eu acho que esses modelos que têm se espalhado, né, em vários lugares, eles têm um certo limite para durar, eles têm alguns limites para serem, né, para se sustentarem. E também eu penso que a gente já está na situação que está, então não adianta mais agora pensar que o controle das prisões apenas vai desarticular as facções. Isso poderia ter ocorrido há 15 anos atrás. Se tivesse controlado, aí não ia ter se espalhado. Mas como já está espalhado, enraizado, cristalizado, enfim... Então, hoje, o controle das prisões, acho que a gente vai precisar, por exemplo, né, essa política, né, estou dando um exemplo dessa política no Ceará, a gente vai precisar ainda avaliar o impacto que causa nas facções, mas não que vai desarticular, porque elas já estão, elas já se estruturaram. Você pode evitar a comunicação com quem está preso, dificultar, ok, mas o que isso impacta fora? Será que impacta alguma coisa? Então, porque eu acho que as políticas públicas elas devem ser pensadas dentro do contexto onde elas se inserem, né? Se tivesse feito uma política pública de controle da população carcerária, blá, 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 há 15 ou 20 anos atrás, é uma coisa. Fazer isso hoje é outra coisa. Então, na minha avaliação, assim, a princípio, né, eu acho que todas as políticas que hoje são pensadas, né, para fazer frente a esse problema, elas, na verdade, elas são com base muito insuficientes, elas não conseguem lidar. Eu acho que nós não conseguimos lidar com o desafio, que é o desafio exatamente nessa capacidade de resiliência e de oferecer, que esses grupos criminosos oferecem para esses jovens, né, de periferias, etc., eles talvez ofereçam um futuro que o Estado, né, que os governos, as políticas não conseguem oferecer para esses jovens. Enfim. Camila, nós estamos aqui caminhando, né, para o final dessa nossa conversa, mas a gente queria saber, você também como membro, né, como integrante dessa rede que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, como é que você vê contribuição da pesquisa científica justamente para esse problema que você analisou tão bem, né, para a produção de soluções no campo da segurança pública. Como você disse muito bem, né, um dos grandes problemas, talvez, sobre as facções é o desconhecimento, né, de como elas funcionam, de como elas atuam. Então, como iniciativas como essa, redes como essa, a produção acadêmica, ela poderia também contribuir para soluções nesse campo, na área de segurança pública. Luiz, eu acho que a produção acadêmica, científica é fundamental, né? Acho que em todas as áreas, né? Para se buscar soluções em termos de políticas públicas. E eu acho que, nesse caso específico, a produção acadêmica ela poderia contribuir de duas maneiras, né? De forma indireta, ou seja, na medida em que a gente faça nossas pesquisas, ainda que não tenha uma preocupação relacionado diretamente à formulação de políticas públicas, mas o conhecimento que a gente produz, eles poderiam ser mais valorizados, né, por quem está na gestão, enfim, de políticas públicas, e olhar, e, por exemplo, né, eu estava falando aqui dessa questão ideológica do PCC e tal, e da questão do vínculo, a gente já cansou de escrever, né, do vínculo que as facções produzem entre si. Então, aquele indivíduo que não tem mais muitos vínculos na sua vida, a facção oferece a ele um vínculo, né? Aí o que a gente vê que o Estado faz? Recentemente, a lei que acabou com a saída temporária. O Estado, os governos estaduais mandam o preso para longe da sua família, vai cumprir pena, aqui em São Paulo, por exemplo, a 400 quilômetros da família. Ou seja, os governos, os estados, o que eles fazem? Acabam com o vínculo familiar. Eles dificultam, criminalizam a família, dificultam a realização da visita familiar. Então, o Estado está destruindo os vínculos familiares eventualmente existentes do preso, né? Isso vai fazer o quê? Ele vai tender mais fortemente a se vincular a uma facção.
Um exemplo, então, se os estados lessem com mais atenção o que a gente tem escrito ao longo de tantos anos, o que poderia ser feito? Nossa, vamos garantir a aproximação familiar, né? Eu sempre digo que não há maior aliado do Estado, não haveria, caso o Estado realmente tivesse esse interesse em enfraquecer as facções, não haveria maior aliada do que as mães de pessoas presas. Porque nenhuma mãe quer o seu filho faccionado. Então, assim, por que criminalizar essas mulheres? Por que dificultar a visita? Por que perseguir? O Estado, um exemplo de uma contribuição, né, um exemplo básico, seria fortalecer esse vínculo. Fortalecer, porque as mães podem evitar... Quando o indivíduo preso, né, o jovem, ele tem um vínculo forte com a família, especialmente a mãe, a companheira, é mais difícil que ele tenha... É uma coisa que vai segurar ele, potencialmente, de se faccionar. Tanto que é muito comum a gente ver preso, nasceu meu filho, agora eu não quero, enfim. Então, esses vínculos afetivos, familiares, é uma potência, né, que o Estado poderia aproveitar para tentar, digamos assim, né, desagregar ou evitar o fortalecimento dessas redes, num aspecto não repressivo, mas num aspecto construtivo do Estado em termos de políticas públicas. Então, é um exemplo que, assim, né, um exemplo pontual, mas que quando você acaba com a saída temporária, você está acabando ainda mais com a possibilidade de um vínculo. Então, assim, os nossos governantes, no geral, legislativo, executivo, não estão nem aí, né, para as pesquisas, não leem, não conhecem, ou, né, Luiz, eu fico me pensando muitas vezes se realmente tem interesse em acabar com as facções, porque me parece que para alguns grupos políticos, facção rende muito. É só você falar em discurso de facção e você é eleito. Você faz um discurso gritando aí que nem um doido, como a gente vê no Congresso, né? Um discurso com aquele vozeirão de macho, entre aspas, né? E aí, nossa, a pessoa é brabona mesmo, né? O cara, ele consegue muitos votos. A gente teve um presidente que se elegeu assim, nessa toada. Então, a existência das facções e grupos em que você pode depositar tudo quanto é acusação, porque aí você também joga tudo na conta de facção. Matou, aconteceu tal coisa, foi facção. Enfim, tudo você coloca na conta das facções e se torna um grande inimigo público. É fácil, né? Porque aí tudo que acontece, você joga ali, faz um discurso brabão ali, engana as pessoas, né? Porque você não vai resolver nada com as propostas estapafúrdias que são feitas. Só que você e sua família, o seu clã, você se elege. E tá tudo certo. E aí, então, talvez é isso. Talvez a gente não consiga muitas vezes avançar, porque efetivamente muita gente ganha com a existência desses grupos, né? Então é isso, mas caso houvesse, né, pessoas de fato interessadas, e eu acho que há algumas pessoas, algumas, não todas, né, interessadas, as pesquisas acadêmicas, então, eu estava até falando, elas podem contribuir indiretamente através desse conhecimento que pode ser trazido para pensar políticas públicas, e também diretamente. Eu vou finalizar só lembrando que hoje em dia, né, até o Supremo Tribunal já reconheceu, hoje em dia não há quem não reconheça o elemento criminógeno da prisão. Hoje em dia não há quem não reconheça que a prisão ela espalha a facção, que a prisão é um centro de recrutamento. Então, isso é um exemplo de uma contribuição que foram as pesquisas acadêmicas que deram ao longo de todos esses anos. Agora, basta fazer disso um elemento para pensar políticas públicas, por exemplo, para evitar que a pessoa seja presa, porque a prisão não é uma solução, ela é o problema. Então, como fazer isso? Vamos deixar a prisão só para quem é de fato, que representa um risco de fato para a sociedade, né? Utilizar apenas alternativas, enfim. Então, eu acho que as pesquisas acadêmicas elas dão algumas contribuições que às vezes passam desapercebidas. Então, acho que essa questão do reconhecimento da prisão como um espaço de recrutamento para o crime, ela foi uma contribuição que hoje ela
ela é assimilada, embora só falta colocar em prática, né? Porque muitos juízes falam, reconhecem o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, mas só falta agora ter políticas que, de fato, evitem, né, que as pessoas sejam presas. Enfim, mas eu acho que é isso. As pesquisas acadêmicas, elas têm um potencial enorme para ajudar os estados, né, a encontrar soluções, mas, infelizmente, né, é muito difícil a gente conseguir pensar racionalmente em políticas públicas quando a gente tem um campo, como é o nosso, dominado por interesses políticos, né, eleitorais, e por moralidades que, na verdade, elas acabam centradas ali na ideia da punição, quanto mais punição, melhor, e que não permite que a gente avance numa reflexão mais racional sobre o problema e sobre como encontrar soluções. Camila, muitíssimo obrigado. Assim, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um Invips Podcast. Hoje nós conversamos com Camila Nunes Dias, sobre as dinâmicas criminais de grupos como o Primeiro Comando da Capital, que nasceram nas prisões e hoje atuam em mercados, inclusive internacionais. Camila, hoje foi fantástico, né? Hoje sim, foi um prazer ouvir, né, a Camila Dias, como ela conta na sua história. Ela acompanha a trajetória realmente do PCC e a gente espera que você ainda continue, de uma certa maneira, através das suas pesquisas, né, trazendo elementos muito importantes para a gente entender essas questões relacionadas à segurança pública, à violência, à conflitualidade. E como você fecha muito a sua fala, né, as pesquisas científicas contribuindo também para a formulação de políticas públicas, né? Não é essa a grande função, mas quando essa função acontece, a gente pode, de uma certa maneira, né, contribuir bastante para dias mais pacíficos. Então, vida longa aos seus estudos, Camila. Camila e Luiz, adorei, assim, é muito bom quando a gente consegue não apenas falar sobre a nossa pesquisa, mas ter um diálogo com outros dois pesquisadores também, né? Então, fazendo um diálogo, uma reflexão sobre elas, não apenas relatar, aquela coisa mais descritiva, um momento também de reflexão mesmo, né? E de formulações, assim, sobre essas questões. E também, né, obviamente, que essas pesquisas, elas sempre são parte de um trabalho, assim, que envolve muita gente, né? Muitos outros colegas. Então, acho que ninguém faz pesquisa sozinho, né? As nossas pesquisas sempre são originadas, fortalecidas ou construídas coletivamente. Então, especialmente aí com o Leve, com o Luiz Fábio, principalmente, né? Mas em diálogo também com vários outros pesquisadores do Ceará, que tem essa potência tão grande nesse campo de estudos. E então, para mim, é um prazer estar aqui. É um privilégio participar, né, do Invips, sob a liderança de vocês, e é um prazer participar do podcast. Me sinto muito honrada e agradeço imensamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece, Camila, por você ser essa profissional super competente e uma pessoa muito querida. E assim a gente termina, né, esse episódio. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com amigos, curtir, partilha com os amigos, com familiares e nos segue nas redes sociais. Sua participação é fundamental para continuarmos essas conversas. Obrigado pela audiência e até a próxima com mais um momento de reflexão sobre fenômenos do crime, violência e segurança pública, um direito e uma responsabilidade de todos nós.